Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo, eu me chamo Sudelan de Castro. E agora, depois da reforma, o que vai acontecer? Pois bem, meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês que é interessante. A reforma da Previdência aí foi aprovada, vai para o plenário em votação. E eu também, aproveitando, falando sobre a reforma, eu quero falar pontos importantes e esclarecer umas certas coisas sobre a reforma. Calma que eu preciso que vocês entendam. E depois também vamos falar sobre a Tabata. A Tabata causou também polêmica. Mas vamos lá, primeiro item aqui. Por que a bolsa caiu após a aprovação da Previdência em primeiro turno? Você sabe, meus amigos? Não sabe? Incrível, né? Foi aprovada. Não era? Não era para estar em alta? Pessoal, era para estar em alta. Só que o índice fechou em vermelho. E fechou feio. Fechou com 0,63. E não vinha batendo aí esses recordes, 105 alguma coisa. Só que, deixa eu lhe falar uma coisa muito importante. Que além dessa queda da bolsa, e o aumento do dólar, a reforma da Previdência, ela vai tirar benefício, sim. Mas também vai prejudicar quem ganha salário mínimo e 2 salários mínimos. E esse negócio que foi dado com a queda da bolsa é o chamado no mundo financeiro do sobe no boato e cai no fato. Exatamente. O que tem hoje no Brasil? Nós temos uma estagnação econômica, nós temos uma indústria totalmente desmontada, nós temos aí quase 15 milhões de desempregados. A reforma da Previdência, ela vai gerar esse 1 trilhão apenas em 10 anos, então a médio e longo prazo. Hoje, nesse exato momento, momentaneamente, é um número elevado de desempregados. Mas se der uma reforma não vai ajudar? Não, meus amigos, não vai ajudar a reforma. Não do jeito que se pensava. E com isso os investidores já estão começando a ver os riscos dessa desidratação que houve na reforma da Previdência. Preste bem atenção no que eu vou falar uma coisa. Por que é que Bolsonaro não se empenhou, não se dedicou para fazer a reforma da Previdência? Quem é mais antigo aí vai lembrar de todo o empenho. Tem vídeos no YouTube aí, pessoal. É sério mesmo, para você ver. Fernando Henrique Cardoso trabalhou arduamente para que pudesse ser feito e aprovado o Plano Real. E isso estabilizou a nossa economia. E a nossa moeda aparentemente ficou forte. Mas por que Bolsonaro não fez algo parecido com a reforma da Previdência e deixou a cabo no Congresso, principalmente com a figura do Rodrigo Maia, se acabando para fazer essa reforma? Tem aí 2 porém nela. O primeiro, se ela der certo, Bolsonaro, ele quer o crédito e vai dizer que foi esforço dele do governo. Pois esperto, faz parte do mundo e do jogo político. Porém, se ela não der certo, é óbvio que vocês vão achar aonde Bolsonaro vai botar a culpa. No PT. Pode ser também, mesmo que o PT tenha votado contra. Mas vai botar a culpa, além do PT, porque a boca dele é PT mesmo, vai botar a culpa no Rodrigo Maia e vai botar a culpa no Congresso. Porque ele vai puxar os vídeos dele dizendo que era contra e dizer que o Congresso forçou a aprovação, meus amigos. Quem lembra da reforma trabalhista de Michel Temer? 6 milhões de emprego ia gerar. Gerou algum emprego aí? Não gerou emprego. Ele deixou um elevado número de desempregados, deixou o governo. E Bolsonaro aumentou. Então, na reforma da Previdência, não espero também que, milagrosamente, ele vai tirar o povo do desemprego, levantar a economia, porque isso é dados, isso é economia e exige certos fatores. A reforma da Previdência, quando foi falada no início do governo de Bolsonaro, havia uma perspectiva, uma euforia dos investidores. Em 6 meses de governo, esse encanto se perdeu. Aprovou a reforma da Previdência e agora? E agora? E agora? Qual a outra reforma que tem que se fazer para poder ficar dando desculpa da má gestão do governo? Não consegue gerar emprego, não consegue grandes investimentos.
Sudelão, fala isso. Fizemos o acordo do Mercosul com a União Europeia. Outro projeto que é a médio e longo prazo. 3 anos para assinar todos os acordos, que vai depender das votações dos congressos, o parlamento europeu e o nosso aqui. Depois de ser aplicado, começa a se fazer todo o processo de negociações. E aí nós vamos ter 2 fatores extremamente cruciais nesse acordo, né? O quanto os europeus vão enxurrar de produtos industrializados nos países Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. O quanto as indústrias pequenas, médias e micro desses 4 países vão suportar, né, toda a potência das indústrias europeias. Então, ou seja, as grandes sobreviverão, as médias, pequenas e micro desaparecerão. Ou você acha que um comerciante vai deixar de comprar um produto de boa qualidade, barato, para comprar o mesmo produto nacional por questão de patriotismo? É capitalismo selvagem. Isso não funciona. Também é a médio e longo prazo. E se não der certo, Bolsonaro vai querer botar a culpa no PT, na Cristina Kirchner, porque Maurício Macri não vai ganhar as eleições lá na Argentina. Vai botar a culpa no Rodrigo Maia no Congresso. Veja bem, meus amigos. É um risco realmente a reforma da Previdência, pelo seu sucesso e insucesso. Então, nessas perspectivas, né, em relatórios enviados nesta manhã no Bank of America Merrill Life, reforçou que o projeto do Ibovespa, que é bem interessante a gente prestar atenção, que às vezes alto na bolsa não quer dizer estabilidade econômica, de 120 pontos até o final do ano. Mas a equipe da XP dá 115 mil pontos até o final do ano. E o Bradesco BBI revisou os preços alvos do índice, ficando em torno de 116. Não tem ninguém muito entusiasmado com isso. Entendeu? É perigoso. A reforma da Previdência vai realmente dar uma parada no gasto da máquina pública. Por quê? Porque se ela gasta 170 bilhões, 170. Então, dá para pagar esse gasto e que passe do cima do teto. A economia que é feita, né, após a reforma da Previdência, fica cobrindo. Vai cobrir. Mas não quer dizer que em 10 anos nós teremos de reserva 1 trilhão. Não. É simplesmente para conter o gasto da máquina pública, que é gigantesco. E você ainda teve coragem de apoiar e aplaudir. Tudo bem, precisava, mas era um perigo. Quando o PIS foi criado, a intenção era redistribuir a renda para pessoas que na época que ela foi criada, 2 salários mínimos era para considerar pessoas de baixa renda. Não venha dizer que no Brasil que 2 salários mínimos é privilegiado, é rico, que não é. Eu tenho nível superior e trabalho em empresas, eu não tenho um alto salário. Eu imagino que não tem. Complicado, né? Ou seja, é benefícios cortados. E afetarão os mais pobres mesmo. E aí a gente tem só que aguardar as consequências da reforma da Previdência. Eu quero muito, mas muito, que o país consiga dar emprego às pessoas. Porque cada mês só está gerando de 30 a 50 mil vagas. Nesse ritmo que vai levar 20 anos para tirar os 13 milhões e quase 14 milhões de desempregados. É muito pouco. Entendeu? Fora a guerra comercial que tem fora, entre os 2 gigantes, Estados Unidos e China, guerras comerciais entre blocos, né? Protecionismo em alguns países, é muito complicado. O mundo é globalizado. E você tem que ser inteligente para entender de economia e geopolítica ao mesmo tempo. De economia macro, estratégia de comércio exterior. É muita coisa para quem não tem informação, que é o caso do Bolsonaro. O Lula era analfabeto? Era, mas ele surpreendeu que fez muita coisa. Não vai pensar que Bolsonaro terá a mesma expertise de Lula? Que é difícil. Difícil. E não vai pensar também que às vezes uma pessoa com nível superior inteligente consiga alguma coisa, vai melhorar? Não. Fernando Henrique era esse homem e não melhorou o Brasil. Eu fui adolescente no período do Fernando Henrique. E era uma merda o governo dele. Era horrível. Tanto que o plano real que ele mesmo criou
perdeu o controle e deu uma subida e teve inflação e foi preciso o Lula realinhar. Agora ela voltou de novo, que também teve aquela bagunça do governo Dilma, Temer e Bolsonaro. Vamos falar no caso também aqui da Tabata. Eu desde ontem que eu percebo várias críticas sobre essa moça. Ela votou a favor da reforma da Previdência. Vai expulsar ela do PDT. Agora há pouco parece que o PDT não tem essa intenção de expulsá-la. Tudo bem. Mas ela foi doutrinada em Harvard. Ela é centro-esquerda. Por que, Cidernan, você está falando isso? Pessoal, os democratas nos Estados Unidos é considerado de esquerda, mas é diferente da esquerda brasileira, meus amigos. É diferente até de muitas esquerdas no mundo. Os caras são liberais em costumes, mas são extremamente capitalistas. São favoráveis às empresas, corporações, tudo que você puder imaginar. Eles são até mais competentes do que os próprios republicanos, onde está o Trump. Você entende? Por isso que eu falo, e quero que fique registrado esse vídeo, e outros vídeos que já fiz anteriormente, que é muito improvável que o Trump possa ser reeleito. A economia americana tá bem, tá beleza? Tá, mas não é por causa dele. Esse é um trabalho de vários presidentes. Ele até tentou desmanchar o que outros presidentes tinham feito. Gente do próprio partido dele, como o ex-presidente George W. Bush, nem diz que o cara é essas coisas, é um trapalhão, fafarrão, arruma uma bagunça. E todo mundo tá careca de saber que ele foi favorecido dos fake news dos russos. É estranho, os Estados Unidos nunca foi bajulador da Coreia do Norte e dos russos. É só Trump. Tá ligado? Será que vocês não conseguem entender? O cara, eu tô aqui na China, vou descer na Coreia do Sul. Liga aí pro cara e o ditador da Coreia do Norte, quer apertar a mão dele. O babaca lá da Coreia do Norte, que tem um regime violento. Não, mas o povo... Venezuela, que é horrível. Dá pra entender? Aí, ou seja, ela tem esse pensamento de esquerda norte-americano. Que dentro do Brasil até se parece com a direita, se a direita tivesse competência. Na verdade, necessita de uma renovação na esquerda, mas uma esquerda inteligente. Na direita, uma direita inteligente e que pelo menos vai estudar. Por que que no Brasil, viu, Steph, isso é bom que as pessoas até saibam. Por que que aqui no Brasil a direita tem raiva na esquerda? Antigamente, meus amigos, o pessoal que se considerava da direita eram pessoas abonadas e elas tinham acesso à educação, como aos centros universitários. Mas era filhinho de papai que ia para ter diploma e não estudava porra nenhuma. Porcaria nenhuma. Viraram esses adultos leigos que correm atrás de Bolsonaro, que é analfabeto, que nem estuda igual eles têm. Enquanto a esquerda, não vou dizer que são todos, mas muito boa parte desses jovens que vinham de famílias humildes, que ingressaram nas universidades estaduais, públicas e privadas, por causa de todo o processo educacional que foi feito do Enem para o Unicisul, muitos deles tinham gana e vontade de estudar e eu fui um deles. Acumulamos conhecimento, enfrentamos provas, colocamos filhinhos de papai no bolso que achava que eram inteligentes. Estudamos. Não vou dizer que são todos. Claro, se nem a direita consegue ter gente inteligente, eu acho que a esquerda vai colocar todo mundo. Não, porque todo canto tem exceções. E o grupo é seletivo, é uma coisa natural, é a seleção natural da vida. Então, não vou dizer que todo mundo de direita é inteligente, que não é. Mas não posso dizer que todo mundo de direita é burro? Não, tem os que salvam. Assim é na esquerda. Tem pessoa da esquerda inteligente? Tem, mas tem também uma boa parte que é burra. E o que ficou entre as duas foi o lixo chamado Centrão, no qual saiu o Bolsonaro, que nem consegue ser inteligente para se enquadrar na direita, e a direita está atrás dele por causa dessa vantagem, e nem consegue ser articuloso na esquerda. Por isso que ele bate, ele agride. É um governo torto. E como o Rodrigo Maia falou, mesmo com reformas tributária, previdenciária, administrativa, ministerial, o que você puder imaginar, quando você tem um presidente que ataca as instituições, nenhum investidor sério quer investir nesse país. Porque a primeira coisa que levanta de suspeita é que o país tem um regime autoritário,
um regime voltado por uma ditadura, algo do tipo. E investidores não estão a fim de perder dinheiro, se tem N países para poder fazer investimentos. Tá ligado? No Brasil tudo é risco. Não vá pensar que a reforma da Previdência, ela vai, amanhã mesmo, ofertar 10 milhões de emprego? Talvez não. Entre 3 e 5 anos, e dependendo também da boa gestão do presidente, que é o fator principal. O fator principal que? Reforma aprovada, chegando junto com ela reforma tributária, reforma administrativa, mas com o empenho do presidente. Ou vocês acham que isso vai ficar por toda a vida nas mãos do presidente da Câmara e do Senado? Se o presidente da República não tiver empenho? Logo para completar, meus amigos, vamos ser bem sinceros. Bolsonaro só é idolatrado por sua massa aqui dentro. Lá fora é criticado. Até porque nada garante que o acordo Mercosul-União Europeia esteja confirmado, porque existe muita divergência entre Angela Merkel e o presidente da França, Emmanuel Macron. Tá um complicado aí pelo mundo, né? Mas quero finalizar o vídeo dizendo uma coisa. A Tabata não precisa ser crucificada como muitos estão aí querendo ou achavam que vai ser. Isso é parte da democracia, pessoal. É parte da democracia. Se ela votou com a consciência dela e ela é uma pessoa inteligente, ela não é uma pessoa leiga, ela não é esses políticos que foram feitos nas redes sociais apoiando ideias toscas. Não, ela é uma pessoa estudada, indo às maiores universidades do mundo. Ela é inteligente. O burro aí é você que está seguindo o pessoal criticando ela. Isso aqui é a verdade. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.